E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de algoritmos e estruturas de dados 1, né? Na aula passada, a gente começou a ver listas encadeadas. A gente viu aí a parte de o que é o encadeamento, né, dos elementos de uma lista, a parte de alocação dinâmica. E aí a gente viu algumas versões de listas, que no caso seriam as pilhas e filas, que apesar de a gente já ter visto essas estruturas, eu falei para vocês que pilhas e filhas eram conceitos um pouco mais específicos de listas e que você usa normalmente listas para implementar, né, as pilhas e filas. Bom, a gente dando continuidade a esse assunto, a gente vai ver ainda na parte de listas algumas variações destas listas encadeadas e dinâmicas. Então hoje a gente vai ver aí duas variações, tá? E vamos ver também a implementação de cada uma delas. Bom, só para a gente relembrar, a gente tem quatro formas diferentes de se implementar listas. A primeira diz respeito ao momento que você vai fazer a alocação, né, estática ou dinâmica. Então, no caso da estática, toda a memória vai ser pré-alocada, mesmo sem ser utilizado, né? E na dinâmica você vai alocando os elementos conforme eles forem sendo inseridos nesta lista. E a outra versão, né, outro aspecto de implementação é em relação a como que você vai colocar, né, armazenar esses elementos na memória. Ou você coloca elemento um do lado do outro, que caracteriza então a alocação sequencial, e a outra versão é você fazer uma alocação encadeada, onde os elementos não precisam estar fisicamente um do lado do outro na memória, mas você mantém um link ou um ponteiro para o próximo elemento. Então existe uma ordenação virtual ou lógica desses elementos, mas não necessariamente física. Então a gente começou a ver, né, na aula passada, a versão lista encadeada e dinâmica, que é uma das estruturas mais conhecidas de se implementar listas, que consiste em você alocar elemento a elemento, então é uma versão dinâmica, e encadeada, então você vai ter um ponteiro para o próximo elemento. Então cada elemento possui, né, uma informação do próximo que vai, dado um elemento, você consegue acessar o seu próximo. Aí a gente implementou então, né, esse TAD lista encadeado e dinâmico. Mostrei para vocês, né, a estrutura lista que está aqui. Não, essa aqui seria do nó, né, do nó, e essa daqui seria a da lista. E depois eu mostrei alguns exemplos aqui para vocês de utilização desse TAD, né? Então, no caso, as listas podem ser utilizadas para representar muitas estruturas, na verdade, não apenas pilhas e filas, como a gente viu, eu propus para vocês um exercício na aula passada. E existem várias operações que você pode fazer, várias formas de se implementar, como versões lineares, não lineares, entre várias opções que aí depende da aplicação que você está querendo realizar, né, fazer, implementar. É, essas aplicações, né, essas demandas dessas aplicações determinam como que vai ser a sua lista e quais vão ser as operações que você pode realizar nesta lista. Então, por exemplo, você pode ter uma função de inserir e, dependendo da aplicação, você queira que essa função inserir insira elementos na forma ordenada nesta lista. Ou então que, por exemplo, que essa aplicação vai exigir que você não possa ter elementos repetidos nesta lista, ou pode ter repetido.
que, por exemplo, a remoção vai remover todas as ocorrências de um elemento que é passado como parâmetro. Então, assim, varia muito, tá? Como que você vai implementar cada uma dessas operações e, e isso tudo vai afetar alguns conceitos, tá? Então, como, por exemplo, a capacidade de armazenamento, a velocidade de acesso e a facilidade de manipulação são conceitos que são afetados dependendo dessas decisões que você toma para aquela versão específica de lista que você quer implementar. Por exemplo, se você está com pouco armazenamento, pode ser que você não queira ter muitos ponteiros, né, dentro daquele nó. Como a gente vai ver daqui a pouco, existe, por exemplo, a versão duplamente encadeada, que é quando você tem um ponteiro para o próximo elemento e um ponteiro para o anterior. Então, dependendo, pode ser que você trabalhar com dois ponteiros para cada elemento não seja muito viável, né? Porque você vai ter que armazenar também esse segundo ponteiro. Velocidade de acesso, então pode ser que você prefira fazer uma ordenação, né? Ou manter ordenados esses elementos na sua lista, né? Para facilitar a busca, entre outras operações. Então, como eu falei, né? Depende da aplicação. De modo geral, né, a gente tem três operações que são realizadas na lista, além, né, de criar, liberar e percorrer uma lista, a gente tem as operações que são mais importantes, que é a inserção de um elemento, a busca por um elemento e a remoção de um determinado elemento. Tanto a inserção quanto a remoção podem usar a função de busca por exemplo, para remover, né, você pode chamar busca para encontrar a chave que vai ser removida e na inserção para você verificar se já existe aquela chave na lista, caso você não queira armazenar elementos repetidos. E então a busca é um algoritmo aí que acaba sendo bastante importante, né? Porque pode ser utilizado tanto para inserção quanto para remoção. E no caso de busca, então, pessoal, quais algoritmos que vocês conhecem que realizam busca eficiente numa lista? Então, essa é uma pergunta, né? Eu queria que vocês parassem o vídeo e dessem uma pensada. Mas eu vou falar aqui para vocês alguns, tá? Então, o primeiro deles é o mais simples, que é a busca linear, tá? A busca linear, que consiste, né, basicamente em você entrar lá no primeiro elemento e comparar ele com a chave, daí se não for você vai no próximo, compara, até você encontrar o elemento ou você chegar no final da tua lista. Um outro algoritmo de busca bastante conhecido é a busca binária. Vocês já devem ter aprendido, né, a busca binária, quando você tem lá um vetor que está ordenado, você primeiro compara com o elemento do meio, se a chave for menor do que esse elemento do meio, você faz a busca no subvetor do lado esquerdo, se não, você faz a busca do lado direito e vai fazendo esse processo recursivo. E isso vai te dar aqui um tempo de O de log de N, enquanto que na busca linear, no total seria O de N, né? Só que, por outro lado, a busca binária você não consegue fazer com listas encadeadas, tá? Por quê? Porque você não tem esse acesso direto aqui ao elemento do meio. Então, você vai estar trabalhando com uma lista encadeada, onde você tem acesso direto apenas ao início da tua lista, e para você acessar o elemento do meio, você tem que percorrer até chegar na metade, né, dos elementos. Então, a busca binária acaba sendo inviável de você realizar com listas encadeadas. Então, a gente tem que trabalhar com listas lineares
E aí tem que tentar pensar em outras estratégias para poder otimizar esse tempo aqui de busca, né, numa lista encadeada. Então, como eu falei, né, o algoritmo trivial de busca tem complexidade O de n, onde n é o número de elementos desta lista, né? Então, a partir do primeiro elemento, a lista vai ser varrida até que o elemento seja encontrado ou até que você chegue no final desta lista. E aí, a pergunta para vocês, como que você pode melhorar isso pensando numa lista, em listas encadeadas, tá? Então, a busca binária não pode ser aplicada, então como que você faz? Como é que você pode melhorar esse tempo aí de O de N? Uma maneira, pessoal, mais também que é um pouco trivial, né, mas que funciona razoavelmente bem, é a gente evitar de percorrer toda a lista, no caso médio. De que maneira isso? A gente vai fazer uma ordenação ou manter, né, a lista ordenada, tá? Então a gente vai, ao invés de a gente inserir no início ou no fim da lista, a gente vai inserir um próximo elemento na posição correta. Então a gente vai manter ordenada essa lista. Então imagina que eu já tenho esta lista pronta, eu quero inserir, por exemplo, o elemento número 7. Então o 7 vai ocupar exatamente essa posição que está aqui, né, entre o 6 e o 8. Tá? Eu quero inserir o elemento -2. Então, o -2 vai ser inserido aqui no início da lista. Tá? E esse ponteiro para início aqui vai ser atualizado para -2. Então, a gente vai inserindo na posição correta. E qual que é a vantagem? Né? A vantagem é que durante a busca, se você está fazendo uma busca, por exemplo, pelo elemento 2, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai começar aqui pelo início, né? O seu P vai apontar aqui para esse início. Se essa chave é maior do que o P de info, você incrementa esse P. Então, o P ele parte para o próximo e faz a mesma verificação. Então, como é maior, você continua incrementando. Quando chegar o momento que ou você encontrar esse elemento ou o P de info for maior do que a sua chave, no caso 2, que é esse caso aqui, né, você para a busca. Então você não vai precisar percorrer toda a tua lista caso o elemento que você está buscando não exista nela. Então, se você tivesse uma lista não ordenada, pode ser que o 2 estivesse lá no final desta lista. Então, você teria que percorrer toda a lista para certificar que o elemento não existe. Tá? Então, fazendo uma ordenação, você ainda vai ter uma complexidade O de N, só que esse O de N vai ser no pior caso. Tá? Então, provavelmente a tua busca vai terminar antes, na maioria dos casos, de percorrer todo o final da tua lista, beleza? Então, a vantagem é a busca, tá? Usar uma lista ordenada. A desvantagem é a inserção, porque na inserção você vai ter que tomar esse cuidado de inserir no início, no fim ou no meio da lista. Você vai ter que percorrer, né, a sua lista para poder encontrar a posição correta. Então aqui a inserção já vai ter um tempo O de N, ao contrário, por exemplo, de uma pilha ou de uma fila, que a inserção ou remoção de elementos era sempre O de 1, né? Aqui, com listas ordenadas, você vai ter uma complexidade de inserção de O de N. E a remoção também O de N, tá? Então, questões. No caso de lista sequencial, a solução melhor para a busca que não seja listas ordenadas existe, né? Como a gente viu, você pode aplicar a
busca binária. Por quê? Porque ela é sequencial, você consegue acessar a metade, né, o elemento do meio, diretamente. E aí, você poderia adaptar a busca binária para ser aplicado numa lista encadeada? Então, essa fica a pergunta, né? Será que dá? Será que não dá? Tá? Na verdade, eu não tenho resposta para isso, tá? Se vocês conseguirem, dá uma pensada, depois vocês me falam se é possível, né, aplicar uma busca binária para listas encadeadas. Só que ele tem que lembrar que essa busca binária tem que ser executada em O de log de n, tá? Então, se fizer qualquer coisa a mais ali, virar um O de n, já não vai ser uma busca binária, tudo bem? Algumas outras questões. É possível percorrer a lista na ordem inversa? Ou, dado um elemento, como obter o seu antecessor? Essa questão aqui de antecessor ou ordem inversa também é um ponto bastante interessante, porque a gente viu uma lista simplesmente encadeada, onde cada nó aponta para o próximo elemento e o último elemento aponta para null. E aí você tem aqui o ponteiro para o início e pode ter também o ponteiro aqui para o fim desta lista. Só que se você tiver com o seu P aqui, né, o ponteiro atual apontando para esse elemento, você não consegue acessar o anterior. Então você teria que começar de novo a partir do início e aí fazendo a varredura até encontrar o elemento que você está querendo, né? Então, pessoal, existe também uma outra variação, né, que não é simplesmente ordenar, que é a listas duplamente encadeadas. Então, no caso, você vai ter, além do ponteiro para o próximo elemento, você vai ter também um ponteiro para o anterior. Então, naquela struct nó, né, na estrutura que define um nó, um quadradinho, você vai ter a informação que você quer armazenar e você vai ter dois ponteiros, o do próximo e o anterior. Tá? Então, cada quadradinho, cada nozinho desse vai ter a informação aqui, né? E vai ter o ponteiro para o próximo e o ponteiro para o anterior. E aí você consegue percorrer a tua lista tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, tanto na ordem normal como na ordem inversa. Então isso acaba facilitando bastante a navegação aí desta lista. Então, com isso, ó, dado um elemento, a gente pode acessar tanto o elemento anterior como o próximo. O ponteiro para o elemento anterior, bem como o endereço do próximo elemento, vão ser manipulados diretamente. Então, a gente vai ter que trabalhar com esses dois ponteiros para fazer inserção e remoção. Então, é um trabalhinho a mais aí que a gente vai ter que ter para fazer a inserção de um elemento, né? Porque se você quer inserir um elemento, você vai ter que atualizar tanto o ponteiro dele do próximo como do anterior, como também o anterior desse elemento do lado esquerdo e quer dizer, o próximo, né, do lado esquerdo como o anterior do lado direito. Tá? Então você vai ter que trabalhar aí com 2, 3, 4 ponteiros no mínimo, tá? Para poder inserir corretamente esse elemento na tua lista. A inserção à direita e à esquerda de um nó qualquer, né, que você vai fazer, e se a gente tiver um ponteiro para o último elemento da lista, a gente pode daí percorrer em ordem inversa, né, que é o caso você ter o ponteiro para o fim, você consegue andar para a esquerda, né, até chegar no início. Então, como eu falei, né, isso vai facilitar a navegação, você vai ter flexibilidade e como desvantagem você vai ter que manipular vários ponteiros e questão de memória, tá? Você vai ter que trabalhar com mais um ponteiro para cada nó, vão ser 8 bytes a mais para cada nó alocado, tá? Então isso é algo importante também que tem que ser levado em consideração
caso você trabalhe com uma aplicação com memória limitada, né? Bom, a gente vai implementar o TAD, lista duplamente encadeada e ordenada, tá? Então a ideia vai ser a gente implementar aqui um TAD que vai manipular esse tipo de estrutura de dados. A gente vai fazer inserção ordenada na lista, dupla, né? A gente vai fazer buscas e a gente vai fazer remoção de elementos, tá? E o nosso TAD a gente vai usar esse daqui, né? Que é a estrutura do nó, né? Vai ser lá a informação, ponteiro do anterior e o ponteiro para o próximo, tá? Beleza, então pessoal, no próximo vídeo a gente vai implementar juntos esse TAD, lista duplamente encadeado e ordenado, tá? A gente vai ver aí todas essas funções, a gente vai implementar junto aí todas essas funções, tá? Então, vamos lá, vamos para o próximo vídeo.